Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje vamos meditar sobre o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, uma passagem poderosa e desafiadora, que nos confronta com o verdadeiro significado da obediência a Deus, da santidade na vida cristã e do poder do Espírito Santo atuando na Igreja. O tema da mensagem de hoje é: obedecer a Deus é melhor. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo de número 29. Essa é uma declaração que ecoa nos corações daqueles que querem viver uma fé genuína e não se curvar às pressões do mundo. O capítulo é dividido em acontecimentos marcantes: a história de Ananias e Safira, a manifestação de sinais e maravilhas pelos apóstolos, a perseguição religiosa e, por fim, a corajosa resposta de Pedro diante do Sinédrio. Vamos juntos mergulhar nessa palavra e aprender com os exemplos desse capítulo. 1. Ananias e Safira, a seriedade da santidade, versículos de números 1 a 11. A história começa com um alerta duro, mas necessário. Ananias e Safira venderam uma propriedade e decidiram mentir ao Espírito Santo, fingindo doar tudo, mas retendo parte do valor. Pedro, guiado por Deus, confronta Ananias. Por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Versículo de número 3. A consequência foi imediata: Ananias caiu morto. Depois, Safira, sem saber do ocorrido, repete a mentira e também morre. Essa passagem nos lembra que Deus leva a santidade a sério. A nova igreja estava começando, e o Senhor queria que todos entendessem que não há espaço para fingimento espiritual, vaidade ou mentira diante de um Deus santo. Essa palavra nos convida a examinar o nosso coração. Estamos vivendo com sinceridade diante de Deus? 2. Sinais, maravilhas e temor, o poder da igreja cheia do Espírito, versículos de números 12 a 16. Depois desse episódio, o texto mostra que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. A reputação da igreja crescia, e o povo respeitava profundamente aqueles homens e mulheres que se dedicavam ao Senhor. De tal maneira que transportavam os enfermos para as ruas, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Versículo de número 15. Havia cura, libertação, conversão, e o temor do Senhor pairava sobre todos. Esse trecho nos ensina que a igreja cheia do Espírito Santo impacta o mundo ao seu redor. Não pelo marketing, não pelas estratégias humanas, mas pela presença manifesta de Deus. 3. A perseguição e a resposta: obedecer a Deus, versículos de números 17 a 42. A popularidade dos apóstolos incomodou os líderes religiosos. Eles prenderam os apóstolos, mas um anjo do Senhor os libertou e os mandou voltar ao templo para pregar. Mesmo depois de presos novamente, Pedro dá uma das declarações mais ousadas e importantes de todo o Novo Testamento. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo de número 29. Pedro e os outros sabiam que estavam arriscando suas vidas, mas não estavam dispostos a negociar sua obediência a Deus. O conselho queria matá-los, mas Gamaliel, um fariseu respeitado, advertiu que, se aquela obra fosse de Deus, não adiantaria lutar contra ela. Se isto vem de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Versículo de número 39. Eles foram açoitados, mas saíram alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Viva com sinceridade diante de Deus. Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos, mas esqueceram que ninguém engana o Espírito Santo. Não viva de aparências. Deus não quer performances religiosas. Ele quer um coração sincero. Examine sua vida com frequência. Seja honesto com Deus em suas intenções, ofertas, palavras e decisões. 2. Permaneça cheio do Espírito Santo. A igreja de Atos impactava o mundo porque vivia cheia da presença de Deus. Sem o Espírito Santo, somos religiosos. Com ele, somos transformadores. Ore, busque intimidade com Deus, alimente-se da palavra e se envolva com a igreja. Isso mantém sua vida espiritualmente viva e ativa. 3. Obedeça a Deus, mesmo quando for difícil.
Pedro nos ensinou que a obediência a Deus está acima de qualquer outra coisa. Hoje, vivemos pressões para calar nossa fé, para negociar nossos valores. Em seu trabalho, escola, família ou relacionamentos, escolha sempre agradar a Deus primeiro. Mesmo que isso traga resistência, o Senhor honra quem o obedece. 4. Alegria mesmo na perseguição. Os apóstolos foram açoitados, mas saíram regozijando-se por sofrerem por Cristo. Nem toda dificuldade é sinal de fracasso. Muitas vezes, é sinal de fidelidade. Alegre-se quando for provado por causa do Evangelho. Você está no caminho certo. 5. Confie que a obra é de Deus. Gamaliel nos lembra que, se a obra é de Deus, ninguém pode impedir. Você pode enfrentar oposição, mas a vontade de Deus sempre prevalecerá. Não desanime se parecer que estão tentando parar aquilo que Deus colocou em seu coração. Se veio dele, vai prosperar. O livro de Atos dos Apóstolos capítulo 5 nos leva a refletir profundamente sobre a seriedade da vida cristã. Não é um jogo de aparências. Não é uma religião de conveniência. É um chamado à santidade, à obediência e à ousadia. Que possamos viver como a igreja primitiva. Com temor a Deus. Cheios do Espírito. Comprometidos com a verdade. E dispostos a obedecer, mesmo que isso nos custe algo. Como disse Pedro. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se esta mensagem falou com você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se neste canal. Ajude-nos a espalhar o Evangelho e fortalecer vidas com a palavra de Deus. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas mensagens. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos exorta, corrige e nos dá direção. Ajuda-nos a viver com sinceridade, santidade e temor diante de ti. Enche-nos com o teu Espírito para que tenhamos ousadia, fé e coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Livra-nos das armadilhas da aparência e nos dá um coração puro e verdadeiro. Que possamos ser uma igreja viva, unida e cheia de poder. Senhor, que possamos dizer com convicção, como Pedro. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Abençoa cada irmão e irmã que recebeu esta mensagem. Fortalece os corações e renova a esperança em cada lar. Oramos assim, confiando no teu amor e poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom.